Família querida, é hora de praticar. É hora de levar tudo que você aprendeu para o campo da prática, fazer exercício. Só que é o seguinte, eu sugiro que você faça o exercício primeiro, coloque seu gabarito aí, bonitinho e tal, para depois você assistir aos comentários com as respostas. Então, pelo amor de Deus, não fica só vendo o professor fazer não, porque isso não ajuda em quase nada. O lance é você ter que fazer, você corre atrás, você pratica, para depois você pegar os comentários. Bora pro texto 1 aqui bonitinho na tela, por favor. Como eu te falei, né? Fazer os tópicos ao lado. Marcar o que você entendeu. Tudo isso tem que ser feito para a parada funcionar. Então, olha só. Desde que o almirante Pedro Álvares Cabral oficialmente descobriu a terra de Santa Cruz, o primeiro português a estabelecer uma marca na história do Brasil foi Martim Afonso. Então, ó. Martim Afonso. Primeiro português na história mineral do Brasil, hein? Não é história do Brasil, é história mineral. Depois de fundar a pequena vila de São Vicente, a primeira base, ó, ele fundou a vila, que foi a primeira base estabelecida. Depois disso, ele tentou descobrir ouro. Então, o cara tentou descobrir ouro, prata, pedras preciosas. Esse plano, o de buscar ouro, prata, pedra, visava confirmar notícias trazidas por 4 homens comitivos sobre a existência de minas abundantes. Então, havia notícias sobre minas abundantes na região do Rio Paraguai. Sob essa orientação, 3 expedições foram realizadas. 3 expedições. Bora lá. No entanto, no entanto já tem que ser marcado porque vai trazer algo negativo, algo contrário. As primeiras iniciativas para a descoberta falharam. Então, falhou, parceiro. Falha, fracasso. As primeiras tentativas não deram certo. Devido às dificuldades daquela época. Agora, apesar disso, o desejo de descobrir riquezas se manteve. Então, havia ainda o desejo de descobrir riquezas, estimulados pela corte portuguesa, desejo da corte, que oferecia promessas de honra e reconhecimento para quem encontrasse riquezas. Então, havia recompensa da corte para quem descobrisse riquezas minerais. Continuando a leitura, durante todo o século XVI, os portugueses usaram recursos financeiros, os recursos que os portugueses utilizavam. Eu não vou reescrever, eu vou só sublinhar. Trabalho, soldado, artesão. Aí olha os tipos de artesão aqui, cortadores, mineiros, construtores e engenheiros estrangeiros. Ou seja, isso aqui mostrava que a corte portuguesa investiu nessa parada de achar ouro. Pensa comigo. Para ela fazer tudo isso, usar dinheiro, profissional, trabalho, mão de obra, é porque ela queria mesmo encontrar metais preciosos, no caso, ouro e prata, na tela. Mas, infelizmente, o que foi encontrado não estava à altura do que foi despendido. Então, prejuízo. Gastou mais do que ganhou. Mesmo os mais positivos resultados tiveram pouco significado econômico. Pouco dinheiro. Aqui que eu fiz, Eu não preciso fazer um resumo crítico. Um símbolo de um cifrão com a seta para baixo já me garante que o recurso financeiro que ele ganhou com isso foi pouco. Então eu consigo fazer um mapeamento do meu texto na tela. Os depósitos eram, além de pobres, ficavam em lugares remotos, concluindo quase candidamente que as descobertas eram desapontadoras. Aí ele falou, o cara escreveu, né? Sua Alteza tem que acreditar que as atuais minas do Brasil são compostas por açúcar e pau-brasil. Então, a real riqueza do Brasil, açúcar e pau-brasil. Muito lucrativos e com os quais o tesouro não precisa gastar um centavo. Ou seja, a riqueza do Brasil é a extração de açúcar e pau-brasil. Por quê? Tu não gasta e ganha. Tá aí a riqueza. Tá aí o caminho das pedras. Segundo, claro,
esse Diogo de Menezes, o governador-geral, né, que escreveu para a corte. Vocês concordam que fazendo isso aqui, o entendimento do texto foi pleno, foi completo? Tudo o que eu entendi está aqui? Com isso, família, a gente não erra, né? A gente sabe o que o texto falou, a gente já cercou tudo que o texto falou. Agora eu estou até ansioso para ver as questões. Olha agora. De acordo com o texto, no período colonial brasileiro, a extração de minérios constitui uma atividade tão lucrativa quanto a produção de açúcar e pau-brasil. Extração de pau-brasil. E aí? Vocês concordam que a gente viu no texto que isso não é verdade? O texto disse que isso aí não existe. Ele falou, família, ó, na tela, muito lucrativo, é mais lucrativo. As descobertas de minério foram desapontadoras. Desapontadoras. Então não foi tão lucrativo. Lucrativo era açúcar e pau-brasil. Minério foi ruim. Foi, no caso, né, desapontador, fracasso. Então, na tela, por favor, número 1 está errada. E com que certeza eu te falo isso? Professor, eu li o texto, eu vi o texto, tudo com carinho, vi tudo com cuidado. Não tem erro. Vamos para 2. Infere-se do texto ao infere-se aqui. Esse infere-se depreende-se, ou seja, conclui-se. Mais uma vez, ou seja, a resposta ela pode não estar presente fisicamente no texto, mas o texto permite que você veja. Olha para mim aqui rapidão. Quando ele coloca esse comando, infere-se, é possível que a resposta, família, esteja subentendida. Olha o que ele falou na tela. Infere-se do texto que a coroa portuguesa apostava no sucesso, ou seja, essa informação pode não estar presente no texto, mas olha só, que ela apostava, tá? Ele pode não ter colocado fisicamente que ela apostava, mas olha essa parada que eu destaquei aqui. Os portugueses usaram recursos financeiros, trabalho, soldado, artesão, engenheiro estrangeiro. Isso aqui, família, faz concluir que ela apostava, que a corte apostava. Ele não precisou falar, a corte apostava, mas se você vê, se você enxerga que a corte investia tudo isso, dinheiro, trabalho, mão de obra, artesão, engenheiro estrangeiro, meu Deus do céu, ela apostava, sim senhor, no sucesso, na tela. Então, essa questão, ela está certa. Realmente a corte portuguesa apostava. O texto não disse, mas o texto permite concluir que ela apostava no sucesso. Muito bom, hein? Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a ver, né, o funcionamento da interpretação em provas. Questão 3 aqui, ó, segundo o texto, a mineração teve início no Brasil graças ao interesse do Pedro Álvares Cabral. Você viu que não, né? Não foi o Pedro Álvares Cabral que fez despertar interesse pela mineração. Ele apenas descobriu a terra de Santa Cruz, né? Quem fez isso foi o Martim Afonso de Souza. Então essa 3 está errada, não foi o Pedro Álvares Cabral. A 4, família, vai trazer a seguinte questão. Depreende-se, ou seja, infere-se das informações do texto que a Vila de São Vicente foi fundada com o objetivo. Cara, a Vila de São Vicente ela foi a primeira base estabelecida no Brasil. Só que ele disse que depois de fundar essa vila, ele tentou descobrir ouro. Se eu falar para você assim, ó, depois de chegar ao Rio de Janeiro, eu fiz aulas de surf. Eu fui para o Rio para isso? Não, extrapolei. Ele só falou depois de descobrir, depois de fundar. Ou seja, não quer dizer na tela, por favor, que ele fez a vila para isso.
né? Quer dizer apenas que foi depois de fundar essa vila, ele tentou descobrir ouro e prata. Logo, essa questão está errada. Não foi para isso que ele fez a Vila de São Vicente. Não foi com o objetivo. Mais uma. Infere-se do texto, mais uma vez, infere-se. Inferir é fazer conclusões. É fazer deduções. Que até o século XVI ainda não se tinha confirmado. Olha só. Durante todo o século XVI, os portugueses usaram recurso, ou seja, vamos fazer a linha do tempo aqui. Século XVI está aqui, ó. Durante o século XVI, eles usaram recursos para encontrar esses metais preciosos. Ou seja, se durante o século XVI os caras estavam tentando loucamente, eu posso ou não posso afirmar que até o século XVI ainda não tinha encontrado? Posso, né? Não se tinha confirmado ainda. Não quer dizer que confirmou. Quer dizer que até o século XVI, nesse período todo aqui anterior, não se tinha confirmado. Isso é verdade, cara. Isso não é mentira, né? Então essa 5 aqui tá certa, né? Certinha. Maravilha. Na 6 eu vou ter o quê? Eu vou ter um texto novo. O texto é bacana, olha só. Durante o seminário sobre antropologia do dinheiro, lembrando que você tem a obrigação de fazer os microtópicos do lado, lembra? O Jock Stillhart descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores submetiam sua riqueza recém-adquirida. Ou seja, o cara fez um gráfico sobre como os pescadores do Sri Lanka investiam seu dinheiro. A renda desses pescadores, antes muito baixa, deu um grande salto. E olha o que aconteceu. Desde que o gelo se tornou disponível. E o fato de o gelo se tornar disponível possibilitou que seus peixes alcançassem os mercados distantes da costa, onde atingiram preços altos. Então, o que fez os caras ganharem dinheiro foi realmente o gelo, né? O gelo ali que ficou disponível e fez com que eles expandissem seus mercados. Os caras ganhavam muito pouco e passaram a ganhar dinheiro. Show. Continuando. No entanto, lembrando, eles vêm trazer uma quebra já, né? É adversativo. No entanto, as aldeias de pescadores ainda permanecem isoladas. E quando o estudo foi feito, não tinham eletricidade, estradas nem água encanada. Apesar desses desincentivos, os pescadores mais ricos gastavam os excedentes dos seus lucros na compra de aparelhos de televisão inutilizáveis. Olha só, os caras compravam televisão sem ter energia elétrica, construíam garagens sem ter acesso e carro, e caixa d'água sem água. De acordo com o especialista, né? Isso ocorre por uma imitação da classe média alta. Tá vendo? Então os caras compram e montam a casa imitando a classe média. Aí ele bota aqui: é fácil rir de despesas tão excêntricas, cuja aparente falta de propósito dá a impressão de que, por comparação, pelo menos parte do nosso próprio consumo tem um caráter racional. A gente se sente racional vendo isso. Como os objetos por esses comprados pelos pescadores parecem não ter função, nós não conseguimos entender por que eles deveriam querer esses aparelhos. Por outro lado, se eles colecionassem peças antigas de porcelana chinesa e as enterrassem, como fazem os ibãs, seriam considerados sensatos, se não encantados, tal como os temas antropológicos normais. Não pretendo negar as explicações óbvias para esse tipo de comportamento, ou seja,
status, competição com vizinhos e assim por diante. Mas penso também que dever-se reconhecer a presença de uma certa vitalidade cultural nessas atrevidas incursões a campos ainda não explorados. A habilidade de transcender o aspecto meramente utilitário, ou seja, comprar algo que você não vai utilizar. Querendo ou não, a gente faz isso, né? Quando você compra um quadro, bota na parede só para contemplar, bota uma fonte no quintal para ficar jogando aguinha pro alto, tu não vai usar, tu comprou para contemplar. E ele falou lá que de modo que se tornem mais parecidos com obras de arte, carregados de expressão pessoal. Então, ele falou que entende o lado dos pescadores do Sri Lanka pensando dessa forma, né? Que é apenas objeto de contemplação, como se fosse uma obra de arte. Ele transcende o valor utilitário. Não precisa ficar utilizando para poder comprar. Então, é bacana esse reconhecimento, essa visão. A questão fala o seguinte: o contraste estabelecido entre os hábitos do consumo dos pescadores e dos ibãs se baseia em qual fato? Os hábitos dos pescadores serem engraçados e o do ibã encantado. Não. O hábito do ibã não é encantado. Ele falou que os pescadores seriam considerados encantados se fizessem isso. Pensa bem, a gente acharia muito mais normal o cara comprar uma porcelana para enterrar do que comprar televisão que ele não usa. Mas se pensar bem, pô, né? Por que não? Na tela. E também não tem nada de engraçado, né? Na verdade é excêntrico. Os pescadores excêntricos, fato, não, o hábito, né? Não é o pescador que é excêntrico, é o hábito. E os ibãs sensatos, não, informação falsa. Os hábitos dos pescadores inusitados, verdade, e os costumes dos ibãs tradicionais, muito bom. É bem claro isso no texto, né? Que ele acha que os hábitos dos ibãs são hábitos tradicionais. E se os pescadores fizessem a mesma coisa, a gente teria essa visão, né, para eles. Então, 6, letra C. Os pescadores são irracionais? Tá doido. Ele fala que a gente se considera racional vendo o que eles fazem, mas em nenhum momento ele diz que os caras são irracionais, pelo amor de Deus. 6 na tela, letra C. Mais um texto para a próxima questão, olha aqui. Desde o fim dos anos 80 do século passado, o efeito estufa, ameaça ecológica, né, como ameaça ecológica, número 1, não é mais contestado, incontestável. Embora não se possa provar irrefutavelmente que o aumento de até agora medido se refere ao desenvolvimento humano, essa suposição, então uma suposição, tem muita probabilidade de ser correta, de tal forma que seria irresponsabilidade deixar as coisas como estão. Então seria, irresponsabilidade não fazer nada. Percebeu? Um primeiro sinal de que o clima mundial começou a mudar é o aumento de anomalias meteorológicas, ciclones, períodos de seca, tromba d'água, desde os anos 90 do século passado. Os limites do crescimento marcam uma espécie de escassez, embora no mercado não se tornem notados como escassez, né? A atmosfera, por exemplo, não funciona como um reservatório, que um dia vai acabar e no outro dia vai ser enchido, né? Será enchido por bombeamento. Mas como um mecanismo que lenta, mas inexoravelmente, terá efeito retroativo em nossas condições de vida, comparável a um parafuso de rosca que se aperta sempre mais. O limite do exagero, do demasiado, é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Assim como, ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais rarefeito nas alturas desafia os alpinistas diferenciadamente. Olha só, se o ar desafia cada um de maneira diferente, está fazendo um paralelo sobre as consequências desse efeito serem diferentes também na tela. Uma das preocupações mais sérias é a provocada pela velocidade com que está ocorrendo a mudança climática. Se ela não for freada, poderá exigir muito da capacidade adaptativa de muitas espécies. Infere-se do texto que, em relação às mudanças climáticas, ainda não se pode definir ao certo
quais cenários devem ser esperados? Sim, pô. O texto fala que a gente não pode deixar como está. As consequências serão graves. Mas ele não fala diretamente comigo que consequências são essas. Não dá para definir ainda, mas as consequências existem e serão graves. Na tela. Item certo. 8. De acordo com o texto, as espécies serão atingidas de maneira uniforme. Não. Ele faz a comparação com o lance do alpinista, cara, para dizer que cada um vai sentir de uma forma. Então esse item está errado. Ele deixa claro que cada espécie sente de maneira diferente e você consegue perceber isso, beleza? No texto. Próximo. Não sei quando começou a necessidade de fazer listas, mas posso imaginar, olha só, olha que texto bom, hein? Não sei quando começou a necessidade de fazer lista, mas eu posso imaginar nosso antepassado mais remoto riscando na parede da caverna, à luz de uma tocha, signos que indicavam quanto de alimento havia sido estocado para o inverno que se aproximava. Ou, como somos competitivos, a relação entre nomes de integrantes de uma tribo e o número de caças abatidas por cada um deles. Então, olha só. Ele está imaginando, né? Lá no período, né, das cavernas, lá o antepassado, fazendo lista na parede. Ele pode imaginar isso na tela. Se formos propor uma hermenêutica acerca do tema, talvez possamos afirmar que existem dois tipos de listas, as necessárias e as inúteis. Em muitos casos, dialeticamente, as necessárias, olha só que maneiro, as necessárias tornam-se inúteis e as inúteis necessárias. Vamos entender isso. Tomemos, por exemplo, 2 exemplos. Todo mês enumeramos as coisas que faltam na despensa de minha casa, enumero, né? Antes de ir ao mercado. Essa lista a rolo na categoria das necessárias. Por outro lado, há pessoas que anotam suas metas para o ano que se inicia, começar a fazer ginástica, parar de fumar, cortar o açúcar, ser mais solidário, menos intolerante. Essa ele chama de inútil. Então, para o autor, útil é aquela que tem uma serventia. No caso, listar os alimentos que ele tem que comprar. Para ele, isso é útil. A outra ele chama de inútil. Olha agora, na tela. Feitas as compras, a lista do mercado vira inútil. Jogo fora. E a outra lista fica lá, né? Olha o que ele fala. A lista contendo os desejos de ser melhores, embora inútil, pois dificilmente a cumprimos. Por que ele chama de inútil? Porque dificilmente a cumprimos. Converte-se em necessária, porque estabelece um vínculo com o futuro. E nos projetar é uma forma de vencer a morte. Olha isso, cara. Aquela lista que era inútil para ele passa a ser útil, porque ela é um plano de futuro. Se projetar para o futuro é uma forma de vencer a morte. Na tela. Tudo isso para justificar a vida que se segue. O que se segue, né? Ninguém me perguntou, mas resolvi organizar uma lista de melhores romances que eu li na minha vida. Escolhi 20. Não por motivos místicos, mas porque alinhava, mais que preferências intelectuais, uma história afetiva das minhas leituras. Ele enquadra essa lista nas inúteis, mas quem sabe, se consultada, minuncie discussões, já que toda escolha é subjetiva e aleatória, ou, na melhor das hipóteses, suscite a curiosidade a respeito de um título de autor. Ocorresse isso, me daria por satisfeito. Então ele chamou a lista dos melhores livros que ele leu de inútil, mas quem sabe essa lista gere um debate, uma discussão, alguma coisa útil aí. Questões 9, vamos lá. O critério utilizado pelo autor para distinguir as listas úteis das inúteis, olha isso. Dificuldade de cumprir a tarefa? Não. Esforço? Não é isso. Tempo necessário? Também não. Obrigação? Também não. É a intenção, cara. Porque pensa bem, para ele o que é útil e é inútil tem a ver com a intenção de fazer acontecer. Pô, se eu faço uma lista para comprar coisa que não tem na minha despensa, eu vou cumprir, eu vou ter que comprar. Aí eu faço aquela lista lá de resoluções para o ano, eu não me sinto na obrigação de cumprir, é apenas um plano futuro. Então a intenção de cumprir as tarefas é o que faz a lista ser útil e a outra ser inútil. 9, letra B.
de bola. 10. Segundo o texto, a origem da necessidade de fazer lista. Galera, remonta para a história. O cara viu uma historinha de antepassado, quer marcar essa. Cara, tá maluco de jeito nenhum. O autor fala que ele não sabe a origem. Olha o texto. Não sei quando começou, mas eu posso imaginar, isso é uma suposição dele, cara. Remonta para a história nada. Ele faz uma suposição lá, ele imagina os antepassados lá, escrevendo lista na parede, mas está longe de ser certeza. Beleza? Relaciona-se com o inverno? De jeito nenhum. Coincide com a inversão da escrita? Também não. É desconhecida pelo autor do texto. Agora é uma resposta sensata. Mais uma. Assinale a opção que indica o principal critério adotado pelo autor na seleção de 20 obras para compor a lista dos melhores romances da vida. A história afetiva, olha só o que ele fala, galera. Ninguém me perguntou, mas eu resolvi organizar uma lista dos melhores romances que eu li. Escolhi o número 20, não por motivos místicos, mas porque, pela amplitude alinhava mais que as preferências intelectuais, uma história afetiva das minhas leituras. Olha isso, galera. O motivo que fez, o critério que fez com que ele escolhesse a história afetiva, a variedade das obras não, as crenças religiosas e a curiosidade também não. A gente fica entre a A e a C. Por quê? Ele fala, de preferência intelectual e ele fala de história afetiva das obras. No texto ele fala mais que as preferências intelectuais, e sim uma história afetiva. Então ele bota a história afetiva acima das preferências intelectuais. Ele fala no texto, é mais do que as preferências, e sim uma história afetiva. 11, letra A, que maravilha. 12. Infere-se do texto que o autor esclarece que toda a explicação acerca das duas categorias foi apresentada com qual finalidade? Olha só, galera. Toda a explicação acerca das duas categorias foi apresentada com a finalidade de justificar o quê? O motivo de ele ter organizado uma lista de romances que a princípio é inútil. O fato de ele ter escolhido 20 obras? Não. O fato das pessoas serem competitivas? Também não. A análise peculiar do autor sobre a necessidade humana de fazer listas? Não. A importância da lista em nossas vidas? Caralho. Texto filha da puta, velho. Tá, pode? Olha só, vamos fazer essa questão com calma. Tudo que ele falou foi para justificar o quê? Olha o texto, novamente. Ele fez uma reflexão aqui, fez uma reflexão aqui, fez uma reflexão aqui e botou tudo isso para justificar o que se segue. Ah, então tá no texto. Eu consigo ver uma expressão no texto que diz que ele fez todo esse debate para justificar esse fato de ter escolhido uma lista de romances que a princípio é inútil. 12, gabarito, letra A. Que questão maravilhosa. Não só essa, todas as anteriores. Vamos para a tela, fazer mais. Um estudo publicado em 2016 pela ONU, blá, 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 mostra que a produção mundial de alimentos é suficiente para atender a demanda de bilhões de pessoas. Apesar disso, vem trazer uma ponderação, aproximadamente 1 em cada 9 pessoas passa fome. A pesquisa põe em xeque toda a política, toda a política internacional de combate à subnutrição crônica colocada em prática nas últimas décadas. Essa pesquisa põe em xeque tudo isso aqui, toda a política. Olha que sinistro. Em vez de crescimento da produção e ajudas momentâneas, surge agora como caminho uma abordagem territorial que valorize e potencialize a produção local. Mudou o paradigma, quebrou. Não fala mais de crescer produção, e sim,
uma abordagem territorial, produção local. Embora os números estejam caindo, o tema é um dos mais delicados da agenda internacional, a fome, né? Um exemplo da extensão do problema está na declaração dada em 2017 pelo lá. Segundo a qual 1,4 milhão de crianças de 4 países corre o risco de morrer de fome. A questão é tão antiga quanto complexa e se conecta intrinsecamente com a estrutura política e econômica sobre a qual o sistema está construído. Concentração de renda e da produção, falta de vontade política e até mesmo desinformação e consolidação de uma cultura alimentar pouco nutritiva são fatores que compõem o cenário da fome. Infere-se do texto, filho. Olha que maneiro. Que uma das contribuições do estudo publicado foi fortalecer as medidas de combate à fome centradas no aumento de produção. Família, o cara acabou de falar que foi pôr em xeque. Pelo amor de Deus, pôr em xeque está longe de ser fortalecer. Ele falou, a pesquisa põe em xeque toda a política na tela. Não fortalece nada, ela põe em xeque. Então a 13 está errada. 14. Infere-se do texto que uma das contribuições do estudo foi desconstruir a ideia de que a fome decorre da escassez. Aí sim, não é a escassez de alimento, não. Segundo o texto, tem alimento suficiente para todo mundo. O problema é como é feita a distribuição. Então, galera, ele disse que a pesquisa veio desconstruir o que era feito. Então, a gente percebe claramente que esse item 14 está certo. Nós tivemos, então, uma questão errada e uma questão certa. Comigo aqui. Você viu que interpretação, família, é algo mais cansativo do que gramática. Você tem que ler o texto completo, refletir, raciocinar. Existem questões de gramática que você resolve já no papo 1. Mas, de verdade, galera, tem que praticar. O que eu fiz agora com as 14 questões, você tem que continuar fazendo, que fique o legado, que fique a lição para você continuar praticando questões de interpretação, porque é tudo muito, muito importante. Estamos juntos, voltamos com o capítulo 2 do nosso curso.